Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criança no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. São Lucas 1, verso 41. Embora o relato bíblico nos deixe claro de que Isabel era uma mulher cheia do Espírito Santo ou batizada no Espírito Santo, também não encontramos nenhum caso dela ter falado em línguas estranhas. O texto seguinte fala a respeito dos cristãos samaritanos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os da Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versos 14 a 17. Embora a leitura bíblica seja clara que os cristãos samaritanos receberam o Espírito Santo, a Bíblia não nos informa que eles tenham falado em línguas estranhas. Ouça a experiência do apóstolo São Paulo e de Ananias. Partiu Ananias e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então levantou-se e foi batizado. Atos capítulo 9, versos 17 e 18. Não há relato de Paulo ter falado em línguas no momento em que foi batizado com o Espírito Santo. Outra experiência que chama a atenção é dos primeiros 7 diáconos. Ouça a leitura bíblica. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos. Estes, tendo orado, lhe impuseram as mãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos 3 a 6. Não há um só caso de alguns dos 7 diáconos ter falado em línguas estranhas. Voltando à pergunta inicial, pode haver uma pessoa batizada no Espírito Santo ou cheia do Espírito Santo e não falar em línguas? Com base nos relatos bíblicos, podemos afirmar que é perfeitamente possível. É o dom de línguas a evidência de que fomos batizados no Espírito Santo? Embora um número esmagador de pentecostais afirmem que sim, ou seja, que o falar em línguas estranhas é a prova do batismo do Espírito Santo, a realidade bíblica é bem diferente. O número de pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo e não falaram em línguas é muito mais significativo do que os casos em que falaram. De todos os casos de batismo do Espírito Santo no Novo Testamento, só em 4 casos houve as 2 experiências simultaneamente. O Novo Testamento coloca o dom de línguas inserido como um dos dons dado à sua igreja. Observe a leitura do verso seguinte. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para proveito comum, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outra o dom de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 11. Embora concordamos que em 4 casos houve a manifestação de línguas, não concordamos que se tornou uma prova. Em vários outros casos não houve o dom de línguas simultaneamente ao batismo.
Outro fato que queremos destacar no texto lido anteriormente é que não somos nós quem escolhemos o dom que gostaríamos de possuir, mas o Espírito é que o dá como quer, como acha conveniente, visando o benefício de sua igreja. Mais um fato apresentado pelo Novo Testamento é que todas as pessoas não podem ter o mesmo dom. Não é bíblico querer que todos os cristãos falem em línguas, assim como não é bíblico querer que todos os cristãos tenham o dom de curar. Não se pode esperar que todos os cristãos sejam operadores de milagres, ou tenham o dom de discernir espíritos, ou que sejam mestres, muito menos que todos os cristãos falem em línguas estranhas. É o Espírito Santo que dá o dom como quer, quando quer e a quem quer. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? É lógico que não. Falam todos em línguas? Também não. Interpretam todos? Evidente que não. 1 Coríntios capítulo 12, versos 28 a 30. Em nenhum lugar nas Escrituras fala que o sinal do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Se existe no Novo Testamento alguma prova de que um indivíduo tenha sido agraciado com o batismo no Espírito Santo, a prova está no verso seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão,